Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia a todos, um excelente sábado para todos nós. É com muito bom coração que a gente se reúne aqui neste momento, em um só pensamento, para juntos refletir uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, hoje é o nosso último Evangelho diário deste ano. Então, o nosso desejo é que este evangelho ele possa gerar bons frutos em nossa alma, tocando em nosso coração para uma mudança no caminho do bem nesse próximo ano que se inicia. Então, meus irmãos, que todos nós possamos hoje estar com Jesus refletido em nossa alma, cultivando em nosso coração as palavras do Cristo, para que elas possam florescer neste novo ano que se inicia. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para a gente iniciar a nossa reflexão deste sábado, rememorando uma fala do querido apóstolo Pedro. Esta fala, ela está retratada para nós em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. É um momento em que, após Jesus já ter retornado para a vida espiritual, Pedro vai ter a ocasião ali de pronunciar a todos dizendo: arrependei-vos, portanto, e retornai para serem removidos os vossos pecados. Pedro, quando ele dá continuidade na Boa Nova, após o retorno de Jesus à vida espiritual, o apóstolo irá dizer: arrependei-vos, portanto, e retornai para serem removidos os vossos pecados. Meus irmãos, Pedro nos convida ao arrependimento. Pedro nos convida à mudança de conduta, mostrando para todos nós que, após o arrependimento, teremos vastas oportunidades de transformação, que sempre há esperança após o arrepender. E hoje nós gostaríamos de compartilhar aqui que até mesmo nesta passagem de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar uma nota ali. E nessa nota vai ser esclarecido para a gente, isto que nós estamos dizendo é no Novo Testamento, traduzido pelo querido Haroldo Dutra Dias e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então, neste Novo Testamento, que a FEB vai publicar para a gente, nós teremos uma nota exatamente neste versículo: arrependei-vos, portanto, e retornai para serem removidos os vossos pecados. E nesta nota, Haroldo ele vai colocar ali pra gente que no judaísmo nós teremos uma palavrinha que se chama techuvá. Vou até colocar essa palavrinha aqui pra gente. Techuvá. E vejamos que esta palavra, ela não significa apenas arrependimento. Mas techuvá carrega todo um conceito, uma ideia, uma técnica do processo do arrependimento, do processo do arrepender-se. Então, lá na antiguidade, no judaísmo, eles praticavam o techuvá, que tem algumas etapas do techuvá, que seria esse momento do arrepender-se, do silenciar a consciência e retornar a Deus. Ou seja, o techuvá é o momento do arrependimento, aquele momento que a nossa alma ela retorna a Deus, abrindo-se ao Pai com aquela esperança após o arrependimento. E vejamos que Haroldo ele vai até destacar para nós 3 partes desse processo do arrependimento. 3 partes essenciais de um coração que ele está disposto a mudar de conduta após se arrepender. E isso pode muito nos ensinar, porque todos nós, meus irmãos, a gente falha, a gente erra, a gente tropeça na vida. E quando a gente se arrepende,
É uma luz que a gente acende para Deus, mostrando que a gente quer mudar, que a gente quer se transformar. Mas o arrependimento, ele não é apenas o querer se transformar, o querer mudar. O arrependimento, ele é realmente a mudança de conduta. Ele é realmente o querer não mais praticar aquele erro que se cometeu. Então, com isso, o techuvá, ele é um processo muito interessante para a gente refletir sobre essas partes do arrependimento. Olha só o que Haroldo Dutra Dias, ele vai destacar para nós sobre esse processo, e novamente, essas informações que a gente compartilha aqui está no Novo Testamento, na nota de rodapé do Atos dos Apóstolos, exatamente nesse versículo que a gente traz. E o Novo Testamento, a versão que a Federação Espírita Brasileira irá publicar. Então, Haroldo, ele coloca assim, o primeiro processo aí do techuvá que ele vai destacar para nós. Restauração do mal cometido. Primeira etapa. Ou seja, para a gente restaurar o mal que a gente cometeu, a gente precisa ter consciência do mal que a gente causou. E nós só temos consciência do mal que a gente realizou quando em silêncio nós, com a consciência nossa, reflete sobre o equívoco que a gente cometeu. Então precisamos passar por esse processo de introspecção, de elevação de pensamento a Deus e refletir sobre a conduta que a gente teve. E refletir sobre o que a gente falou, sobre as decisões que a gente tomou, o comportamento que a gente teve. Porque a gente só consegue saber ou se arrepender de algo se a gente tem consciência que aquilo causou ou gerou um mal. Que aquilo foi uma atitude equivocada. E a gente só terá isso refletindo em silêncio. Então, o primeiro processo é um processo de introspecção. Para a gente se arrepender, para a gente meditar sobre o erro cometido, precisamos ter esse silêncio interior com Deus, refletindo sobre a atitude que a gente teve. O arrependimento, ele é um processo muito íntimo de cada um processo muito particular. Então cabe a cada um realmente pensar sobre a conduta, o comportamento que teve. Então nesse processo a gente consegue, no silêncio, compreender o mal que a gente causou. E aí sim a gente ter disposição para ressarcir esses prejuízos. Porque ressarcimento dos prejuízos é a segunda etapa que Haroldo traz para nós sobre o processo do techuvá, que é o processo do arrependimento. Ressarcimento dos prejuízos. Ou seja, a gente já compreendeu o mal que a gente causou. A gente já se arrependeu dele. Mas não basta ficar apenas no arrependimento. Precisa ir para a ação. Arrependimento também é ação. Também é disposição de ressarcir o prejuízo que se causou ao outro. Então a gente precisa ter essa disposição. Então, meus irmãos, arrependimento também é atitude. É decidir cooperar com Deus para quitar esse débito que a gente gerou. E na doutrina espírita, nós sabemos que isso poderá ser feito tanto em futuras reencarnações ou até mesmo na própria existência atual. A gente consegue ressarcir o mal que a gente causou. Então a gente pode fazer isso tanto em existências futuras, quanto até mesmo na atual. E é interessante a gente pensar que Deus, ele não tem pressa para que a gente vá ali cumprir o nosso débito de um mal que a gente causou. Deus tem muita paciência conosco. Então, muitas vezes, o Pai, nosso amado Pai, permite que a gente ali fracione as nossas dívidas e vá pagando elas de pouquinho em pouquinho. Ou seja, que a gente vai ressarcindo os prejuízos que a gente causou de pouco em pouco. Então, Deus não tem pressa para que a gente quite as nossas dívidas. O importante é que a gente aprenda com elas. Não é apenas ir lá e ressarcir o prejuízo que a gente gerou ao próximo, mas é ter consciência
ter consciência daquilo que a gente causou e ter também disposição de ter um aprendizado com aquilo. Se a gente não aprende com um erro cometido, muito provavelmente a gente cometerá ele de novo. Se a gente não aprende com as falhas que a gente já cometeu, provavelmente a gente vai estar muito suscetível a falhar exatamente naquele ponto de novo. Então, esse processo do arrependimento também é aprender com o erro. Não é só sentir-se culpado, melancólico pelo erro que teve. Não. Arrependimento é aprendizado também com o erro cometido. E aí entra a terceira etapa do Techuvá, mudança de conduta. Já temos consciência do mal que a gente causou, temos ali já o ressarcimento desse prejuízo e aprendizado nesse processo, agora é mudança de conduta. Ou seja, nós firmamos um compromisso pessoal para que o erro ele não volte a acontecer. E esse processo ele só terá sentido quando a gente tiver uma oportunidade de atuar indevidamente, de novo, mas no entanto a gente muda a nossa conduta e age de forma correta. Ou seja, o ciclo do arrependimento aqui no Techuvá, como é colocado, ele vai se completar quando a gente realmente muda de conduta. Não é só pensar, não vou cometer mais aquilo, não quero mais cometer aquilo, mas é passar por uma oportunidade muito semelhante e de frente para essa oportunidade não cometer mais aquele equívoco. Mudança de conduta. Compromisso. Arrependimento é compromisso com a gente mesmo. De querer, de ter aquela vontade com V maiúsculo. De que a gente não quer mais cometer aquilo. E aí, de frente para uma situação muito semelhante, a gente muda a conduta. Não age novamente da forma que foi equivocada anteriormente. E é muito comum, acredito que todos nós podemos passar por isso, mas de formas diferentes. É muito comum a gente sempre ter na nossa vida situações muito parecidas. E aqui eu coloco situações como, vou usar essa palavra como tentações, mas como fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Então é muito comum a gente sempre se deparar com essas fraquezas. Aqui eu coloco o desânimo, a preguiça, acabar fazendo mal ao outro, uma conduta errada. Enfim, a gente tem as nossas fraquezas. E é muito comum a gente frequentemente se deparar com oportunidades muito semelhantes em que essas fraquezas elas podem ser acionadas. E aí entra a questão da mudança de conduta. Porque a gente só conseguirá saber se realmente nos arrependemos, se realmente aprendemos com o erro, é através da mudança de conduta. Então, diante dessas situações muito semelhantes que sempre florescem na nossa vida e que são uma porta aberta para tropeçar, digamos assim, que a gente possa, diante delas, mudar a nossa conduta. Porque, meus irmãos, quando a gente tropeça em uma pedra no nosso caminho, a gente olha para ela e consegue perceber que se a gente se deparar de novo com uma pedra daquela forma, a gente também vai tropeçar. Então a gente continua a nossa jornada. Aí a gente se depara com uma pedra em outro momento, digamos assim. A gente vai olhar para aquela pedra. Por experiência, a gente vai saber que lá no passado a gente tropeçou naquela pedra. Então a gente precisa desviar dela, mudar a conduta. Porque se a gente seguir de frente, vamos tropeçar de novo. Então esse é um exemplo muito simples para a gente ver como as situações elas sempre vão retornando à nossa vida com roupagens diferentes, mas para testar se a gente realmente mudou de conduta. Então podemos ter a consciência aí de que se a gente teve um equívoco, uma falha, que a gente se arrependeu, essa oportunidade, vai surgir uma oportunidade futuramente em nossa vida muito parecida para realmente ver se a gente mudou de conduta. E se a gente aprendeu com um erro, é bem provável que a gente não caia nele novamente. Que a gente mude realmente o nosso coração, os nossos comportamentos.
Então, meus irmãos, Haroldo ele traz esses 3 pontos aqui do processo do arrependimento, do Techuvá, firmando muito claro para todos nós que o arrependimento ele não é só o sentimento do se arrepender, não é só a consciência de ter se arrependido, mas é sobretudo aprendizado com o erro e atitude, mudança de conduta. Mudança de conduta. Então que a gente possa levar essa mensagem em nosso coração, levar esse aprendizado para todos nós. O apóstolo Pedro, ele já nos convidava, olha, arrependei-vos e retornai para ser removidos os vossos pecados. Essa frase de Pedro é muito clara para a gente, arrependei-vos, mas é preciso retornar, ou seja, às vezes passar por uma situação muito semelhante, para que aí sim a gente mude de conduta e aquela fraqueza na alma, ela não esteja mais presente em nós, mostrando que a gente aprendeu com aquilo, que a gente se transformou e que a gente tem boa vontade de não mais cair naquele erro. Esses são os processos do arrependimento. A gente leva essa mensagem no nosso coração, nesse nosso último evangelho deste ano, com boa disposição para mudança de conduta nesse ano que se inicia. Meus irmãos, essa nossa mensagem, ela foi inspirada no capítulo 28 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, item 18. Lembramos que esta é uma passagem que nos convida a uma oração também para os momentos que a gente esteja com fraqueza, na alma, de frente para uma tentação, para a gente ter força para mudar de conduta. Meus irmãos, também nos lembramos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, um excelente sábado para todos nós. Que assim seja.